Pessoal, continuando o nosso conteúdo aí, falar um pouco sobre semelhança de triângulos aí, né? O que é uma semelhança de triângulos? Né? A gente fala que dois triângulos são semelhantes se duas coisas forem verificadas, né? Se os três ângulos são ordenadamente congruentes, ou seja, se os três ângulos são iguais e se os lados homólogos são proporcionais, certo? Então é isso que quer dizer que dois triângulos são semelhantes. Então, por exemplo, eu tenho esse ângulo A igual ao ângulo A', o ângulo B igual ao ângulo B', o ângulo C igual ao ângulo C', então eu tenho os ângulos congruentes. O que é lados homólogos proporcionais? Lados homólogos é pensar o seguinte, ó, como o ângulo A é igual ao ângulo A', os lados homólogos, no caso, são A e A'. Outros homólogos, ó, o B e o B'. Homólogos aqui, ó, C' e C. E eles serem proporcionais é que se eu dividir A por A' é a mesma coisa que dividir B por B' e C por C'. Eu vou encontrar o que a gente chama de constante de semelhança, certo? Então, por exemplo, ó, tá aqui esses dois triângulos. Primeiro, eles têm os ângulos congruentes. Se você observar, ó, ângulo de 45 e ângulo de 45 graus, ângulo de 65 e o ângulo de 65, ângulo de 70 e o ângulo de 70. Então, eles têm os ângulos congruentes. Vamos ver se tem os lados homólogos proporcionais. Então, olha só, aqui, ó, em relação ao 45 graus nesse triângulo, o ângulo é 15 graus. Em relação ao 45 graus nesse triângulo, o lado é 5 centímetros, né? Então, eu divido esses dois lados. Tanto faz a ordem que você pegar. Você pode fazer 15 dividido por 5 ou 5 dividido por 15, né? Eu coloquei 5 dividido por 15, ou seja, eu peguei do triângulo menor para o triângulo maior. Eu só tenho que repetir isso quando for analisar os outros lados, né? 5 dividido por 15 dá para simplificar por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 15 dividido por 5 dá 3. Então, a gente tem a relação aí de 1 sobre 3. Vamos lá. Ó, lados homólogos ao ângulo de 65 graus, 18 centímetros aqui. E nesse aqui, homólogo aos 65 graus, é os 6 centímetros. Então, eu faço 6 dividido por 18, porque eu escolhi fazer o menor pelo maior. Dividindo os dois aqui por 6, vai dar 1 sobre 3. Agora, eu vou pegar os lados homólogos aqui em relação aos 70 graus. Aqui é o 27 e nesse aqui é o 9. Faço o menor dividido pelo maior, que foi a ordem que eu escolhi. 9 dividido por 7, dividindo os dois aqui por 9, vai dar 1 sobre 3. Então, a gente encontrou esse mesmo valor aqui. Então, eles são proporcionais. Então, a gente pode dizer que esses dois triângulos são semelhantes, certo? A ideia de semelhantes não é dizer que eles são iguais, porque eles não são iguais, o tamanho deles é diferente, né? Mas eles têm o mesmo formato, vamos dizer assim, um é maior e o outro é menor, né? Mas tem a mesma proporção, seria dizer isso, respeitando-se os ângulos desses triângulos aí, beleza? Aqui, ó, o exercício aí, ó. Os três lados de um triângulo ABC medem respectivamente 6, 15 e 16. Então, vamos determinar os lados do triângulo A', B', C', que é semelhante a esse triângulo anterior. E a razão de semelhança é igual a 4. O que é a razão de semelhança? Como os lados eles são proporcionalmente iguais, quando eu divido os lados, eu encontro o que a gente chama de razão de semelhança. Observa que quando a razão de semelhança for um número maior do que 1, você está dividindo os lados do triângulo maior pelos lados do triângulo menor. Você observar aqui, ó, no exemplo que eu dei anteriormente, como eu dividi o lado menor pelo lado maior, deu um resultado 1/3. Se eu tivesse escolhido o resultado maior dividido por o menor, daria 3, né? Então, é só para falar que pode dar valor maior do que 1 ou valor menor do que 1. Isso não tem nada a ver. Então, a razão de semelhança é esse resultado que você encontra quando você divide os lados. Beleza? Então, vamos pensar o seguinte. Então, esse aqui é o símbolo de semelhança, ó. Esse tio aqui é o símbolo de semelhança. Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C', como disse o enunciado, né? Os lados desse triângulo que eu estou procurando, que eu não sei, eu vou chamar de A', B' e C', certo? E como eles têm, né, a mesma razão de semelhança, que é 4, quer dizer o seguinte: se eu pegar um lado do triângulo ABC e dividir por um lado do triângulo A', B', C', vai dar o mesmo resultado se eu pegar o outro lado do triângulo ABC e dividir pelo lado do triângulo
A', B', C'. Observe que a linha, B' e C' são os lados do triângulo aqui, ó. Então, eu pego os lados desse triângulo, que são 6, 15 e 16, e divido pelos lados desse triângulo, que eu chamei de A', B' e C'. A divisão disso aqui sempre vai dar o mesmo valor, que é o que a gente chama de razão de semelhança, que é 4. Então, é só trabalhar isso aqui, ó. Né? Por exemplo, aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, 6 sobre A' é igual a 4, desenvolver isso aqui, né? Então, aí, né, trabalhando essa igualdade, você vai chegar que o A' é igual a 6 sobre 4, que é igual a 3 sobre 2. Se você pegar aqui 15 sobre B' é igual a 4, trabalhando essa igualdade aqui, 15 sobre B' é igual a 4, você escreve ela lá no canto, né? Você vai chegar que o B' é igual a 15 sobre 4. 16 sobre C' igual a 4, trabalhando essa igualdade aqui, você descobre que o C' é igual a 4, e aí você descobriu os lados do triângulo A', B', C', que são eles 3 sobre 2, 15 sobre 4 e 4. São esses os valores aí. Observa que aqui falou o seguinte, ó, sabendo que a razão de semelhança, isso aqui também é importante, ó, do triângulo ABC para o triângulo A', B', C'. Ou seja, dividindo-se os lados do triângulo ABC pelos lados do triângulo A', B', C'. Então, quando ele fala razão de semelhança, geralmente ele indica qual é o sentido, como eu disse no exercício anterior, do menor para o maior, do maior para o menor. Então, ele já falou, a razão de semelhança ela é encontrada do triângulo ABC, que tem os lados 6, 15 e 16, por isso que o 6, o 15 e o 16 estão em cima, para o triângulo A', B', C', que a gente tem os lados como A', B', C', aqui, ó, que são os valores que estão aqui embaixo. Então, eu pego cada uma dessas frações igual a esse número e desenvolvo para achar o valor dos lados que estão faltando aí, ó. Beleza? Então, a gente tem os lados aí, ó. Mais um exemplo aqui. Os lados de um triângulo medem 4, 8 e 12. Calcule as medidas dos lados de um triângulo semelhante, cujo perímetro mede 96, certo? 96, né? Lembrando que é o perímetro, é a soma dos lados. Vamos supor que os lados do triângulo que a gente procura sejam x, y, z. Então, a gente tem aqui, pensando na ideia da proporcionalidade, que x dividido por 4, né? Porque, ó, pegando os lados do triângulo que eu procuro e os lados do triângulo que eu tenho aqui, como são semelhantes, então x dividido por 4 é igual a y dividido por 8 igual a z dividido por 12. Então, a proporcionalidade dos lados aqui, ó, certo? Além disso, eu tenho que x mais y mais z é igual a 96, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, peguei aqui, ó, x sobre 4 igual a y sobre 8, certo? Aí, ó, passei esse 4 para cá, então x é igual a 4y sobre 8. Vou pegar aqui agora, vou fazer o seguinte, ó, simplifiquei, né? Y sobre 2. Vou pegar aqui agora e vou colocar, ó, y sobre 8 igual a z sobre 12. Como eu já escrevi o x em função do y, agora eu vou escrever o z em função do y. Vou passar o 12 para cá multiplicando, dividindo aqui por 4. Né, vai ficar 3y sobre 2. Então, o valor de x é y sobre 2. O valor de z é 3y sobre 2. E aí, eu pego aqui no perímetro e troco. O valor de x eu troco por y sobre 2. O valor de z eu troco por 3y sobre 2. Eu tenho isso aqui, ó. Tira o mínimo desse lado, que é 2. Faz as contas, vai dar isso aqui. O 2 eu vou passar para lá multiplicando. Né? Aí vai ficar 192, soma esses três valores de cima que vai dar 6y e passa o 6 para cá dividindo. Então, 192 dividido por 6 dá 32, esse é o valor de y. Substitua aqui e aqui e acha o valor de x e z. Ó. Como x é y sobre 2, então x vai ser 32 dividido por 2, 16. O valor de z é 3y sobre 2, ou seja, 32 dividido por 2 vai dar 16, 16 vezes 3 vai dar 48. Então, são esses os valores de x, y e z aí. Aqui, como você não está usando a razão de semelhança, ou seja, um valor, tanto faz colocar x, y, z dividido por 4, 8, 12 ou 4, 8, 12 dividido por x, y, z. Né? Não importa. Não importa também se você quiser colocar y dividido por 4, x dividido por 8, z. Não importa se você quiser mesclar esses valores aqui, ó. Né? Por exemplo, colocar o y sobre o 4, o x sobre o 12, o z sobre o 8, também não vai alterar o resultado final, não.